Abra sua Bíblia no Salmo de número 46, nós vamos ler o verso de número 11. E hoje eu quero pensar com vocês sobre a paciência do Deus de Jacó. A paciência do Deus dos redimidos. A paciência do Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo 46, 11. Eu leio na Nova Almeida Atualizada. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós estamos em busca do conhecimento do Deus de Jacó, que é o Deus dos redimidos. Que segundo a revelação do Novo Testamento, é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nos motiva a trilhar esse caminho em busca do conhecimento de Deus, são palavras como, por exemplo, as do profeta Oséias. Oséias no capítulo 4, versículo 1, disse assim: ó israelitas, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor apresentou acusações contra vocês. Não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Não há conhecimento de Deus em sua terra. E por isso o Senhor acusa Israel. Este mesmo capítulo 4 de Oséias, no versículo 6, lê assim: meu povo está sendo destruído porque não me conhece. O povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como meus sacerdotes. Os pastores da nação não queriam conhecer Deus. Deus, portanto, não estava mais os reconhecendo como pastores de Israel, porque a consequência desgraçada de não se conhecer a Deus e de não se ensinar o conhecimento de Deus é a destruição do povo que não conhece Deus. Você vai olhar para a Bíblia toda e vai descobrir que sem o conhecimento de Deus o povo perece. É assim desde os tempos mais antigos. Olhe para o livro de Juízes. Basta apenas uma geração deixar de buscar o conhecimento de Deus para que a geração seguinte se torne um caos. O povo perece. É por isso que o Senhor deseja, acima de todas as coisas, ser conhecido e ser amado pelo seu povo. Deus deseja um tipo de conhecimento de Deus, não religiosidade, mas um tipo de conhecimento que transborde em amor por Deus na vida do próximo. Nós estamos nos preparando para começar uma nova campanha de missões nacionais, e a ênfase é multiplicar nossa paixão pela glória de Deus, pela supremacia da glória de Deus, para a alegria de todos que chegam a conhecer Jesus Cristo. Então esse é o tipo de conhecimento que Deus deseja e espera do seu povo, um conhecimento que não apenas informe a mente, mas um conhecimento que inflame o coração. Olha o que diz ainda, Oséias capítulo 6, versículo 6, dentro desta linha de pensamento. O profeta em Oséias 6, versículo 6 diz: quero que demonstrem amor. E note que este versículo é o que os estudiosos chamam de paralelismo. É um paralelismo hebraico, ou seja, é uma frase composta de duas, na verdade, onde a segunda frase reforça a primeira frase, onde a primeira frase se sustenta na segunda e vice-versa. Então eu quero que você note e veja o paralelo que há entre amor e conhecimento de Deus. Quero que demonstrem amor.
e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Deus não está falando de duas coisas, não está falando de duas coisas diferentes, porque a primeira frase fala de oferta de sacrifícios, a segunda frase fala de holocaustos. O que Deus está falando pelos lábios do profeta é que o conhecimento genuíno de Deus produzirá amor. Eis a razão porque é tão fundamental o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus produz em nós amor por Deus. Quanto mais eu conheço esse Deus, mais eu me alegro e me deleito nele. E esse conhecimento amoroso por Deus transborda na vida dos outros em atitudes de amor. E aí a lei e os profetas se resumem nisso. Foi isso que Jesus disse. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo, como você ama a si mesmo. Perceba, Jesus conhece o profeta Oséias, o Espírito de Jesus inspirou o profeta Oséias, é o conhecimento necessário para produzir em nós amor por Deus, amor este que não fica retido em nós, amor este que nós transbordamos no outro, na forma de compartilhar o Evangelho, na forma de fazer discípulos, na forma de orar pelas 3 pessoas, como nós estamos orando para conquistá-las para Jesus. Esse conhecimento que produz amor e que me faz ofertar, que me faz dizimar, que me faz agir em amor. Logo, o que se espera de um pastor, o que se espera de um líder do povo de Deus, o que se espera de um discípulo que faz discípulo, é que ele transmita o conhecimento de Deus, sob pena de ser humilhado se não fizer isso. Sabe quando um pastor é humilhado? Um pastor ele será humilhado quando ele deixar de conhecer e de repartir o conhecimento de Deus. É assim. Ele será desacreditado naturalmente pelo povo, e assim tem que ser. Olha o que diz Malaquias, capítulo 2, de 7 a 9. As palavras do sacerdote, leia-se aqui pastor, as palavras do pastor devem guardar o conhecimento de Deus, e não de si mesmo, e não de técnicas da psicologia popular. Palavras que dizem respeito ao conhecimento de Deus. O povo deve buscar o sacerdote para receber instrução. Instrução sobre o quê? Sobre o conhecimento de Deus. Pois o pastor é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês, sacerdotes, ou pastores, ou líderes do povo de Deus, ou discipuladores, ou crentes que deveriam estar fazendo discípulos, vocês se desviaram dos caminhos de Deus, suas instruções fizeram muitos caírem em pecado. Veja que a falta de conhecimento de Deus no coração de um pastor faz com que ele não mais instrua no conhecimento de Deus, e isso vai gerar um povo que cairá no pecado. Vocês quebraram a aliança que fiz com os levitas, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe qual é a consequência disso? Versículo 9. Por isso, fiz que vocês fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo. Porque não me obedeceram, mas mostraram parcialidade na aplicação da minha lei. Percebe a seriedade do conhecimento de Deus? O conhecimento de Deus torna o povo forte, o conhecimento de Deus torna o povo ativo, resistente. Daniel 11:32.
Daniel 11:32 está falando do inimigo do povo de Deus. Está falando especificamente, esta profecia diz respeito a Antíoco Epifânio, que era rei da Síria, e que em dezembro de 168 a.C., profanou a fé do povo de Deus, conforme a gente lê nos livros apócrifos. Os livros apócrifos, aqueles que estão acrescentados à Bíblia, são os livros que estão contidos na Bíblia usada pelos cristãos católicos. Os livros apócrifos não são inspirados, mas os livros apócrifos fornecem informações históricas importantes. E se você quer entender o que aconteceu com o povo de Israel, no que diz respeito ao que Daniel diz aqui em Daniel 11:32, que a gente vai ler, você pode abrir depois uma Bíblia católica no primeiro livro de Macabeus, capítulo 1, de 54 a 64. Eu não vou ler, o texto é longo, mas se você quer saber o que aconteceu e sobre o que Daniel está profetizando, leia primeiro Macabeus 1, de 54 a 64. Olha o que diz Daniel 11:32. Ele, o inimigo do povo de Deus, ou Antíoco Epifânio IV, ele usará de adulação e conquistará os que violaram a aliança, mas aqueles que conhecem seu Deus não se deixarão ser enganados. Aqueles que conhecem seu Deus não violarão a aliança. Aqueles que conhecem o seu Deus não cairão em qualquer doutrina, não se deixarão ser seduzidos por mentiras que matam. Aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e ativos, resistentes. A ideia de ser ativo, como algumas traduções aí colocam, dá a ideia de ser ativo na resistência contra a mentira do engano. Segundo Macabeus 6, versículo 2, eu vou ler para vocês, não precisa procurar que não está na sua Bíblia protestante, mas segundo Macabeus 6, 2, diz o que esse homem fez, esse homem do mal, esse que adulou e tentou conquistar aqueles que quebravam a aliança. Olha o que Antíoco Epifânio fez. Segundo Macabeus 6:2, mandou-o também profanar o templo de Jerusalém, dedicá-lo a Júpiter olímpico e consagrar o templo do Monte Garizim. O templo do Monte Garizim era o templo lá dos samaritanos, segundo o caráter dos habitantes do lugar, a Júpiter hospitaleiro. Então, Antíoco Epifânio, tentando profanar a religião e a fé de Israel, foi no templo de Jerusalém e profanou o templo. Foi no templo lá dos samaritanos, profanou o templo. E Daniel profetizou dizendo, naqueles dias, quem conhece o seu Deus será forte, vai resistir e não vai cair. Meu povo, quando vier o anticristo, só não será enganado para a morte eterna quem verdadeiramente conhece o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isto que nós estamos nesta empreitada, nesta busca pelo conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é imperativo para produzir no seu coração alegria em Deus, é imperativo para produzir no seu coração amor por Deus que transborda no próximo. Se a sua vida é uma vida onde você não tem mais prazer em orar por quem não conhece Jesus, deixa eu te dizer, sem medo de errar, pode ser que tenha lhe faltado um tipo de conhecimento que produz amor. E eu não estou falando de conhecimento só da cabeça, não, porque tem muita gente que até me aborda e fala, pastor, eu sei, eu conheço, eu leio, eu li. Esse tipo de conhecimento o diabo tem, diz Tiago, o apóstolo. Tem que ser um tipo de conhecimento que produza compaixão, amor, frutos. Você que se julga conhecer muito,
Qual foi a última vez que você abriu a boca para falar de Jesus para alguém? Esse tipo de conhecimento não está prestando para nada. Tem que ser um conhecimento que torne você forte para resistir à tentação, permanecer em pé e ativo para ganhar outros. É nisto que nós estamos nos concentrando e é isto que nós estamos fazendo quando a gente procura conhecer o Deus de Jacó. O Deus de Jacó é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que se aprende do Deus de Jacó? Por que o salmista, por que os filhos de Corá, volte-se aí para o Salmo 46, 11, por que eles chamam Deus de Jacó? Esta é a terceira mensagem sobre o Deus de Jacó, o Deus dos redimidos. Você pode visitar as anteriores no site da igreja ou no canal do YouTube, você vai ver que nós já falamos sobre esse Deus de Jacó, ele é soberano. E nós falamos das implicações de se conhecer esse Deus soberano. Nós falamos do Deus de Jacó, ele é um Deus gracioso, e nós falamos das implicações desta graça na vida da gente e dos outros. Hoje nós vamos falar sobre o Deus de Jacó como sendo um Deus paciente. E quais são as implicações da paciência de Deus para a nossa vida. E Deus permitindo, na próxima semana, o Deus de Jacó é Deus poderoso. O Deus de Jacó, o Deus dos redimidos é paciente. Gente, é verdade que Deus tem paciência com todo mundo. Porque senão ele já teria destruído o mundo. O salário do pecado é a morte. No momento em que nós pecamos em Adão, Deus já poderia ter feito como o senhor Thanos e destruído tudo. A paciência de Deus faz Deus não ter destruído tudo, ainda. E por que Deus usa de paciência? Não porque Ele é um Papai Noel que quer dar presente para todo mundo que é bonzinho. Não, Deus não é assim. Por que Deus usa de paciência? Porque Ele diz, Romanos 2, versículo 4, a paciência de Deus, a bondade de Deus, a tolerância de Deus, toda essa riqueza de bondade, tolerância e paciência tem um propósito: levar o pecador ao arrependimento. Esse é o propósito da paciência de Deus. Mas quando a gente olha para a vida de Jacó, parece que Deus teve paciência redobrada com esse homem, não é mesmo? Se você fizer um estudo cuidadoso da vida desse patriarca Jacó, conforme o registro de Gênesis, você vai conseguir enxergar toda a força da paciência de Deus, especialmente com alguns dos seus filhos. Eu gosto de chamar Jacó de Jacu. Ele é um jacuzão. Ele é um pecador típico. Ele é como eu e você. Nós não temos tempo aqui para todos os detalhes. Eu quero que você mesmo depois faça como propósito ler Gênesis, só para ver o quanto Deus foi paciente com Jacó. Eu vou fazer apenas o seguinte, eu vou destacar alguns dos principais eventos, aqueles que eu acho que ficam mais claros para nós, o quanto Jacó era um homem, para dizer o mínimo. Jacó era um homem deselegante, Jacó era um homem desprezível, Jacó era um homem ímpio, que Deus precisou ter muita paciência com ele. Antes dele nascer, para você ter uma ideia, Deus foi até a mãe dele, Rebeca. Ah, mamãe, cuidado para não querer dar jeitinho. Deus foi à mamãezinha Rebeca e falou: mamãe, você vai ter filhos gêmeos. Só que o mais velho, Esaú, é desejo meu deixá-lo entregue a si mesmo. Eu vou salvar Jacó, eu vou cuidar de Jacó, eu vou mostrar paciência e graça na vida de Jacó. Esaú servirá a Jacó. Gênesis 25, 23. O que a mamãe fez?
Ah, Deus falou no meu coração, Jacó vai ser um grande homem de Deus. E ela começou então a agir com as próprias mãos. Contou para o filhinho Jacó. Posso imaginar, filhinho. Papai do céu ama você tanto. Esaú vai servir você. Jacó cresceu com esse negócio no coração e chega um dia, ele vira para o irmão dele e fala, me venda o seu direito de primogenitura. Gênesis 25, 27 a 34. Segundo Jacó, provavelmente ele estava fazendo aquilo que Deus disse que aconteceria. Então vem cá, já que você vai me servir, me venda seu direito. E eu ainda estou sendo gracioso, eu vou te pagar. Porque Deus disse que você me serviria, ponto. Mas eu ainda te pago, eu sou bonzinho. E depois, tendo a própria mamãe Rebeca como mentora e cúmplice, é triste ler como essa. Gente, é possível ser uma mãe ímpia, pensando o melhor para o filho. Cuidado. É possível agir impiamente, achando estar fazendo o melhor por filho. Cuidado. Porque Jacó, orientado pela mãe, trapaceou o pai Isaac, já idoso, cego. E tendo Jacó já comprado o direito de primogenitura do irmão, agora ele vai lá no pai, cego, e rouba a bênção da primogenitura. Essa história é desprezível, você pode lê-la em Gênesis 27. O que é que Deus faz? Em vez de Deus falar assim, olha, mudei de ideia, não era para ser assim, e ele poderia ter feito. Deus foi gracioso, paciente, porque Jacó fugiu da fúria do irmão, Gênesis 27, de 41 até o versículo 9 do capítulo 28 de Gênesis. Jacó teve que fugir porque o irmão ficou tão irado, com a atitude desonesta, e você ficaria também, se você fosse Esaú, que ele falou, eu mato. Jacó, ó, deu no pé. Mamãezinha, imagina, eu fico imaginando como que a mamãezinha Rebeca teve que lidar com o filhinho Esaú, irado. Mãe, eu não quero conversa com a senhora. Mães, não provoquem os filhos à ira. E aí, na primeira noite da ausência de casa, Jacó dando no pé, Deus se revelou numa visão a Jacó. Jacó estava dormindo com a cabeça sobre uma pedra, fugitivo. E Deus se revelou. E Deus se revelou dizendo, Jacó, eu vou te proteger aonde você for, onde você estiver. É ou não é paciência uma coisa dessa? Jacó, você fez caca, eu vou sair limpando isso, eu vou cuidar de você, eu vou te proteger, eu vou te trazer de volta à terra prometida. Gênesis 28, de 10 a 19. Gente, você acha que Jacó era bonzinho? Gente, Deus escolheu Jacó, não foi por nada. Eu aposto que a maioria de vocês acha que Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. E eu aposto que você já ouviu pastores pregando assim, Jacó queria, Jacó foi lá e comprou a bênção da primogenitura do irmão. Jacó. Como é que você prega a trapaça? Já que Deus prometeu, vale tudo. Meu Deus, não vale, não é assim. Olha no que Jacó de fato pensava. Deus aparece para ele, Deus promete graça. Abra em Gênesis 28, leia comigo 2 versículos e você vai ver por você mesmo onde estava o coração de Jacó. Jacuzão esse homem. Olha o que acontece. Então Jacó fez o seguinte voto. Deus apareceu para ele, Jacó fez o seguinte voto. Presta atenção, eu estou lendo na NVT, nova versão transformadora. E ela deixou isso muito claro, o coração de Jacó. Diz assim, gente, olha a ousadia para falar com Deus. Se de fato Deus for comigo e me proteger nesta jornada,
se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração, e eu entregarei a Deus o dízimo. Tem um monte de crente assim: se Deus fizer isso, se Deus me guardar, se Deus me proteger, se Deus me trouxer, eu vou lá e dou o dízimo. Ô Jacuzão, isso é barganha, isso não é graça, isso é barganha. Deus está sendo paciente com um homem ímpio. Qual deveria ter sido a reação desse homem, se ele tivesse de fato um coração correto? Ó Deus, obrigado pela misericórdia. O que eu fiz lá em casa é inadmissível. Eu comprei do meu irmão algo que era dele, eu enganei meu pai, eu menti, e o Senhor ainda vem ao meu encontro, e o Senhor ainda cuida de mim. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é paciente. Mas não, a vida segue para Jacó. Tem muita gente achando que Deus é assim. Tem obrigação de guardar você, mesmo quando você fez tudo errado e foge. Aí Deus vem graciosamente e diz: eu vou cuidar de você, você não merecia, mas eu quero, eu vou derramar graça, eu escolhi derramar graça na sua vida. Como é que você teria coragem de dizer: Deus, se de fato o Senhor for comigo, se o Senhor me der comida e roupa, se o Senhor me trouxer bem, são e salvo, então, e somente então, certamente o Senhor será meu Deus. O que é isso? Você aceitaria seu filho falar assim com você? Ah, se é um dos meus. A chinela vermelha comia. Esse voto feito por Jacó, gente, só revela o espírito de barganha que controlava aquele homem. Ele conhecia muito pouco de Deus naquela altura da vida dele, ele não sabia nada do caráter de Deus. Os anos se passaram, Gênesis 31. E Deus voltou a aparecer a Jacó, Deus queria conduzir Jacó de volta à terra. Gênesis 31, 3. Exatamente como Deus havia prometido lá em Betel, ou Luz, como lemos em Gênesis 28. E eu quero que você ouça de novo o coração de Jacó. Os anos se passaram, Deus paciente. Porque uma coisa que é interessante você notar, é que quando Deus fez a aparição que fez em Gênesis 28, e Jacó fala desse jeito pecaminoso e ousado com Deus, como a gente ouviu, observe que Deus não deu uma palavra. Deus ficou calado, como que dizendo: eu não vou dizer nada, Jacó, porque o que você merece agora. Deus não falou nada. E Jacó seguiu em frente. Isso é paciência. Isso ensina aos pais que muitas vezes querem de cara socar os filhos e dizer: vem cá, você não está entendendo o que eu estou falando? Deus calou para não aplicar justa justiça. Por quê? Porque foi paciente. Os anos se passaram e Deus volta a Jacó, Gênesis 31, 17. Olha o coração de Jacó. Deus falou: eu vou levar você de volta. Chegou a hora de você voltar para trás, do jeito que eu te prometi. Então Jacó montou suas mulheres e seus filhos em camelos, e conduziu adiante todos os seus rebanhos, junto com todos os bens que havia adquirido em Padã-Arã, e partiu para a terra de Canaã, onde vivia Isaque, seu pai. Quando partiram, Labão, o sogro de Jacó, que eu gosto de chamar de Lambão, gente, dá um livro, Jacu e o Lambão. E uma hora eu escrevo. Você vê o relacionamento, não tem tempo aqui, o relacionamento entre o Jacu e o Lambão. Gente, Deus pega o Lambão e coloca de espelho na vida de Jacó. Jacó, você quer enxergar quem você é? Ora o Lambão. Aí o Jacu olha no espelho e fala: eu sou o Lambão. O Lambão olha no Jacu e fala: eu sou ele. É lindo você ver esse contraste, mas não é esse o sermão. Vamos lá. E quando partiram, Labão, o sogro, estava num lugar afastado, tosqueando suas ovelhas.
Olha o que fez a esposa querida de Jacó. Roubou os ídolos da casa que pertenciam a seu pai. Onde estava Jacó, que a essa altura da vida não tinha ensinado a essa mulher dele, que ele tanto amava e por quem trabalhou tanto, que o Deus dela não eram os deuses do pai. Era o Deus de Abraão que apareceu. Onde estava Jacó que não ensinou essa mulher? Assim, continua. Você acha que eu estou sendo duro com Jacó? Veja o verso 20. Assim, Jacó enganou Labão, o arameu, partindo sem avisá-lo de que iam embora. Por que ele fez isso? Ele tinha medo de Labão tomar dele os camelos, as esposas e os bens. A prova disso é o verso 21. Jacó levou todos os seus bens e atravessou o rio Eufrates rumo à região montanhosa de Gileade. Sabe o que faltava em Jacó a essa altura da vida? Ainda faltava a ele confiança em Deus, fé. Jacó ainda não tinha fé. Jacó confiava nos bens, Jacó confiava em Deus na medida em que Deus deu a ele a Raquel que ele queria. Jacó confiava em Deus na medida em que Deus fez prosperar seus camelos. Jacó confiava em Deus na medida em que Deus fez prosperar seus bens, seus rebanhos. E aí quando Deus aparece para ele, em vez dele chegar diante do Labão e falar assim: olha, Deus me chamou, vou voltar para a terra dos meus pais, é promessa de Deus, ele fez isso. Ele engana e sai escondido. Que homem indigno, que homem impróprio. Gente, por que Deus favoreceria um homem assim? É graça, é paciência. Mas tem mais. Jacó está no caminho para casa, chegando a Canaã, perto do reencontro com seu irmão Esaú. E mais uma vez ele resolve barganhar. Por quê? Porque faltava fé. Gente, se Deus tinha chamado ele de volta, é porque Deus o guardaria, não é mesmo? Quando Deus te chama, Deus te guarda. Mas olha o que ele faz. Verso 1 do capítulo 33. Vejam os verbos. Jacó levantou os olhos e viu Esaú. Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. É o livro que a gente está lendo na escola de líderes, Docmos. Jacó levantou os olhos e viu Esaú aproximando-se. E viu de que jeito? Com seus 400 homens. Gente, como é que o autor de Gênesis sabe desses detalhes? É porque Jacó, quando foi contar isso na tradição oral, com certeza Jacó foi dizendo as impressões que estavam no coração dele. Você não acredita? Eu olhei e eu vi Esaú com 400 homens. Aí olha o que ele faz, em vez de orar, né? Deus, o Senhor me trouxe aqui, eu estou com medo, ele vai me matar, olha os 400 homens. Jacó dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. O homem e a casa das 4 mulheres. Outro livro. Colocou as servas e os filhos delas à frente. Olha que homem covarde. Lia e seus filhos em seguida. E Raquel e José por último. Por quê? Ele foi colocando na frente como escudo aqueles que ele menos gostava. As servas, os filhos das servas, Lia, os filhos de Lia, por último Raquel, que ele mais amava, e por último, o Zezinho, filho querido, covarde. Jacó passou à frente, aproximando-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Esaú correu ao encontro de Jacó. Olha Esaú, olha esse Esaú de quem Jacó estava com tanto medo. Olha como Esaú age. Esaú ao encontro de Jacó, o que Esaú faz? Abraça. Põe os ombros em volta do pescoço do irmão, beija o irmão, os dois choram. E olha o que Esaú viu.
Jacó viu Jacó e exércitos. Olha o que Esaú viu. Esaú viu mulheres e crianças. Ah, Deus quer que você enxergue isso. E pergunta: meu irmão, quem são essas pessoas que estão com você? Que meninos lindos, que mulheres lindas. O Jacó teve seus olhos sempre em posses, bens, camelo, gado. Jacó teve medo a vida inteira de perder coisas. Esaú, com os olhos em pessoas. Sim, Esaú não é santinho, Esaú perdeu a cabeça com o irmão, Esaú errou, casou com mulheres pagãs, sim, ele não é santo, mas quando você olha a Bíblia aqui, você fica com a impressão de que Jacó é um pouco pior que Esaú. Meu povo, não se entristeça se eu esteja aqui destruindo seus heróis, porque a mania que a gente tem de ler a Bíblia é achar que os heróis são Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Os heróis não são os homens que Deus usa, os heróis, ou o herói é o próprio Deus. E o que Deus quer que você mostre aos seus filhos, quando você lê essa narrativa com um filho que está aprendendo a conhecer de Deus, não é você exaltar Jacó para os filhos. Não é você exaltar Esaú, ou seja lá quem for. O que você deve mostrar aos seus filhos é ver: meu filho, olha a paciência de Deus com esse Jacó. Olha como Deus é amoroso, olha como Deus é paciente. Olha, meu filho, onde abundou o pecado na vida de Jacó, superabundou a graça, Romanos 5:20. Quanto mais indigno é o indivíduo, mais a graça de Deus é glorificada. E é isso que o Senhor quer que a gente enxergue na vida de Jacó. Apesar da desobediência e da maldade de Jacó, apesar de tanta incredulidade, apesar de tantas maracutaias, apesar de tantos fracassos repetidos, Deus lidava com Jacó. Gênesis 35, de 9 a 13, Deus aparece outra vez em Betel e Deus abençoa. E diz: sim, Jacó, apesar de você, eu vou abençoar você. Não depende do homem, depende de Deus. Na semana que vem, quando a gente for voltar aqui, nós vamos falar sobre a transformação desse homem. E nós vamos ver o poder de Deus transformando Jacó. Mas eu quero terminar com a nota da paciência de Deus. A paciência de Deus é incomparável, ela é infinita. A tolerância de Deus, a bondade do Senhor são incomparáveis, porque Jacó é um caso padrão, porque a menos que você tenha os olhos fechados, a menos que você seja cego, quando você olha para a sua vida, você se vê como Jacó, como Rebeca, a mãe de Jacó, tendo um filhinho preferido ao outro, agindo com uma fé, incredulidade, dando um jeitinho para Deus, covarde, colocando pessoas que você deveria amar e proteger na frente daquelas que você ama mais, mentindo, fugindo, enganando, trapaceando, barganhando com Deus. Se você fizer isso, Senhor Deus, se o Senhor fizer aquilo, Senhor Deus, então eu dou meu dízimo, então eu contribuo com maior quantia. Esse é o coração maligno da incredulidade que habita em nós e com muita frequência regula a vida da gente também. Todos nós somos Jacós. A gente vive esquematizando, a gente vive planejando para fazer dar jeito, e depois a gente pede a bênção de Deus sobre as nossas maracutaias, para a gente gastar nos nossos próprios prazeres. E mesmo assim Deus um dia veio a nós em Cristo Jesus,
E desde então tem vindo a nós repetidamente, nos animando com promessas da palavra de Deus, livrando-nos da mão do inimigo, colocando anjos para cuidar de nós, e às vezes a gente nem percebe que os anjos do Senhor estão ao nosso derredor, ministrando em nosso favor, Deus nos guardando, Deus nos protegendo, assim como Deus fez pacientemente com Jacó, faz em nós. E Paulo diria, sou eu, sofrendo dores de parto, com paciência, até ver Cristo sendo formado em vós. Esse é o nosso Deus. Somos lentos para aprender, tardos de coração. Novas crises invariavelmente resultam em novas falhas, de novo e de novo, mas o Senhor é bendito, é gracioso, é paciente, é o nosso Deus, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, e Ele nos conduz com paciência infinita, resiste à nossa estupidez com tolerância maravilhosa. Não nos abandona o Senhor. Por isso, nesta manhã, você não precisa se sentir sujo, imundo ou imunda diante de Deus. Porque Deus não fica mais perto ou longe de você, dependendo da sujeira do seu pecado. Se você reconhece o pecado, arrepende, confessa e crê, Ele está pronto para te reconstruir. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas olha, a paciência de Deus tem limite. A paciência de Deus tem limite. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como fizeram os do Antigo Testamento. Sim, o Deus de Jacó é paciente, mas a paciência de Deus tem limite. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, porque persistir no pecado, em face da misericórdia e da paciência de Deus, é sinal de incredulidade. Deus é paciente, bondoso e misericordioso, não para viver tolerando o seu pecado, mas para te dizer, se ouvir a sua voz hoje, arrependa logo. Olha o que diz Hebreus 3, 16 a 19, quem foram os que se rebelaram mesmo depois de terem ouvido de Deus? Não foram aqueles que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos, não foi o povo que pecou, e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam no seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da incredulidade. Deus foi paciente com Israel no deserto, mas chegou num ponto que Ele disse, chega! A paciência de Deus existe, não para encorajar você a continuar pecando, ela existe para salvar você, santificar você por meio do arrependimento e fé na vida e obra de Cristo. Persistir ad eterno no pecado é outra história, é rebelião, é incredulidade. Persistir no pecado é o fim da linha no caminho para a perdição. Portanto, hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram no deserto. Se essa é a sua situação hoje, aqui, agora, crente, se você é incrédulo, persistente, volta de novo e de novo para a cama, quando não deveria ter relação sexual, volta de novo e de novo para o vômito do pecado, quando não deveria comer dessas coisas. Se esse é o seu caminho, isso é rebeldia, é incredulidade, é pecado, é rebelião à palavra de Deus. Hoje, se você ouve a voz do Senhor, pare, arrependa-se, creia, porque a paciência dele não é para dizer, está tudo bem, eu amo você como você é. Não! Ele quer que você mude. E se essa é a situação da sua vida, você que talvez ainda não tenha conhecido a Cristo. Eu conheço gente que cresceu em igreja, viu papai e mamãe ir para a igreja. Por algum motivo deve ter tido problemas. E hoje é cínico,
com relação a Deus e à fé. Se é o seu caso hoje, lembre-se, Deus tem tido paciência com você e também comigo. Mas não é para dizer está tudo bem, viva a sua vida do jeito que você quer, é para dizer arrependa-se, se hoje você ouviu a sua voz, não endureça. Se você ainda não começou a trilhar a jornada da fé com Deus, pare onde você está, arrependa-se e creia. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essas coisas foram escritas para que você creia, persevere e tenha vida eterna. A paciência do Deus de Jacó não é para você seguir muito bem, obrigado. É para você de novo e de novo, em constrangimento, dizer: me perdoa, eu quero mudar, eu não consigo, dá-me graça, dá-me fé, dá-me um coração arrependido, não deixa meu coração ficar duro, cínico, não deixa Deus, não deixa Deus. Semana que vem, volte para você ouvir como Deus poderosamente transformou Jacó. Ele é poderoso para transformar você. Feche os seus olhos e nesta manhã pode ser que você queira dizer simplesmente assim a Deus aí no seu coração: Deus, o Senhor tem sido paciente comigo. Deus, o Senhor tem sido bondoso, misericordioso. E eu tenho persistido no pecado como se tudo tivesse bem. Eu sei que não está. Misericórdia de mim. Dá-me convicção do meu pecado, dá-me arrependimento, coloque em mim fé na vida e obra de Jesus. Eu quero que o Deus de Jacó seja o meu refúgio. Eu quero me refugiar na graça do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ser salvo e santificado pela graça por meio da fé em Jesus. Eu quero experimentar desta graça, desta paciência que me torna a cada instante, a cada dia, a cada momento um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, cada vez mais parecido com Jesus. É essa a sua oração? Fique em pé, eu quero orar com você. Não tenha vergonha nem medo. Se hoje ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Fique em pé. Deus abençoe, amém. Vidas sendo rededicadas a Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós somos como Jacó, a história de Jacó é a nossa, perdoa-nos. Ó Deus, cria em nós um coração puro, um espírito reto, devolva a nós a alegria da Tua salvação, e ajuda-nos a sair daqui, contentes com a graça e o amor e a paciência do Senhor, amando o Senhor ainda mais pelo que Tu és, apesar de quem somos. E que possamos derramar isso na vida de outros. Em nome de Jesus, amém. Pode assentar-se. Deixa eu te dar uma tarefa para casa, olha aqui para mim. Esse sermão vai estar no site da igreja amanhã. O texto, o áudio e o vídeo. Imprima 2 cópias, uma para você, uma para alguém. Ou coloque um PDF, você tem como baixar para o seu celular. E ligue para alguém essa semana que você conheça. E sabe que precisa da graça de Jesus. Sabe que Deus tem sido paciente. E diga: olha, eu orei por você, tenho orado por você desde domingo, quando eu ouvi essa mensagem do meu pastor. E eu quero sentar para ler com você uma mensagem. Faça isso. Faça isso, você vai ver a alegria que é repartir isso para alguém que precisa disso. Isso é discipulado, isso é evangelismo. Quem vai se propor a fazer isso? Olha que bênção.
Que Deus te abençoe. E se você tiver um testemunho sobre isso, você vai me procurar e eu vou deixar você dar uma palavra rápida semana que vem. Amém? Combinado? Deus abençoe com graça, misericórdia e paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre o povo de Deus hoje e para sempre. Amém.